Bom dia, sétimo ano. Hoje é a nossa aula de história. Vamos dar continuidade sobre o assunto a Alta Idade Média, não é isso? Já falamos sobre o papel da igreja, sobre o Islã, a Península Arábica, falamos sobre o feudo, estão lembrados, né? A sociedade feudal como estava dividida. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Maomé, certo? No ano de 570 depois de Cristo, nasceu em Meca Maomé, órfão aos 7 anos e ficou sob os cuidados do tio e avô paterno. E durante algum tempo, até atingir a adolescência, por volta dos seus 14 anos, ele cuidava do pastoreio. Aos poucos, Maomé entrou em contato com as caravanas, certo? Que corriam o deserto, e esse fato fez com que Maomé participasse delas, percorrendo então diversos locais como a Síria, Palestina, e entrasse em contato com religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Maomé casou-se aos 25 anos, certo? Com uma viúva rica que possibilitou a ele uma certa estabilidade. Por volta do ano de 610 aos 40 anos, Maomé teve uma visão do anjo Gabriel enquanto estava no Monte Hira, a 6 quilômetros de Meca. E o anjo havia descido até ele e revelado os detalhes de uma nova religião. Só havia um único Deus, Alá. E o seu profeta era Maomé. Os comerciantes, então, começaram a ameaçaram Maomé em Meca, obrigando a fugir para Medina, um outro local. Esse fato marca o início do calendário islâmico, certo? Em 622, e é conhecido como Égira, ou seja, o ano 1 do islamismo. E o que significa islamismo? Significa submissão a Deus. E seus seguidores são chamados de islamitas ou muçulmanos. A morte de Maomé foi em 632 e seus seguidores descreveram seus ensinamentos no Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado que contém os preceitos divinos de Alá. Maomé não deixou nada escrito porque ele era totalmente analfabeto. Os princípios fundamentais do islamismo são: declarar-se fiel a Alá e a Maomé, seu profeta, orar 5 vezes ao dia usando trechos do Corão, que é como se fosse a nossa Bíblia, fazer uma vez na vida uma peregrinação a Meca, durante todo o Ramadã, que é um mês do calendário islâmico, fazer jejum e dar esmolas. A expansão do Império Islâmico. Os primeiros homens que ocuparam o poder após a morte de Maomé eram ligados ao profeta, certo? E aí foram chamados de califas, chefes do Islã. Com o tempo foram formados verdadeiras dinastias, certo? E os califas tornaram-se os imperadores totalmente do mundo islâmico. O poder, a partir da morte de Maomé, começou então a ser disputado por 2 grupos, os sunitas e os xiitas, certo? Os vikings. Os vikings foram povos nativos da Escandinávia, no hemisfério norte. Atualmente nessa região existem 2 países, que é a Suécia, Finlândia. Existem os países Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega. Eles ficaram mais famosos pelos seus talentos como navegadores experientes, guerreiros implacáveis e exploradores de novas terras. E sabe o que eu quero agora de vocês? É o seguinte, eu quero que vocês façam o exercício do livro, página 13, 14, 15 e 16, ok? Que na próxima aula eu vou corrigir, tá bom? Tchau, tchau para vocês!